Sejam bem-vindos novamente ao canal OSB. Vamos fazer aqui uma segunda parte de algumas complementações do vídeo anterior sobre evacuação planetária 3 e 4D. O que é programação kármica e o que é abuso arbitrário. Vamos entender os fatos decorrentes e atuais. Veja que a gente anda se queixando muito do clima. Por que disso? Qual é a causa oculta que podemos presumir que esteja atrás disso, né? Falamos aí do efeito estufa. Você já estudou como é a atmosfera de Vênus? É bem parecido com o que está acontecendo sobre a Terra. A Terra está se igualando a Vênus. Se o planeta está se igualando a algo, os seres interdependentes da mesma terão que acompanhar o processo. Não podemos mais fazer como, por exemplo, que hoje se confunde cérebro com mente. O cérebro não acompanhou a mente. A mente é muito expansiva e o cérebro não consegue canalizar, né? Fazer sinapses com a inteligência da mente. Ah, mas nós temos a tecnologia. Mas a tecnologia é aquele negócio também do abuso arbitrário, que não é programação kármica. Será que todas essas nossas parafernálias são úteis evolucionalmente ou é a nossa pitada? Tem coisas que a gente glamoriza, totalmente desnecessárias. O celular, o primeiro modelo que saiu, que também foi usado para beligerância, que isso que é o abuso arbitrário, que não está dentro da programação, apesar que sistema de telas é um conceito causal, né, não tem problema nenhum, só que foi usado para telas para quê? Para ver um inimigo, suposto inimigo que não existe. Em síntese. Então a gente está sempre se perseguindo com nossas partes lá fora. É como se os órgãos do nosso corpo, o fígado lutasse contra o estômago, o coração contra os pulmões. Só que eles, na verdade, mesmo ali sendo inteligência celular, né, átomos muito inconscientes em frequência, porque eles estão deveras afastados de uma fonte frequencial muito mais elevado, mas eles estão fazendo o trabalho em conjunto. É a sinarquia do corpo que deveria acontecer, né? Por exemplo, se você é mais belicoso, é hepático, não empático, hepático, deveria trabalhar em concomitância, né, em equilíbrio com alguém mais estomacal. Ou se você é mais cardíaco, deveria trabalhar em concomitância e harmonia com aquele que é mais pulmonar. O corpo que é inconsciente faz isso. Como você que tem o corpo, você não é o corpo, você o tem. Você que é uma mente, né, o rei do quaternário, não consegue fazer isso com outras mentes. Então é isso, né? Depois a gente quer se queixar que a gente está sendo, não vou dizer excomunado, mas a gente está sendo empurrado para ver isso. Nós não estamos sendo extintos, tá? Apesar que as matérias todas passam por sua experiência e depois ela deixa de ser. Mas não é que ela deixa de ser, na natureza tudo se transforma. Ela deixa de ser aquilo que era. Se sutiliza e o estado da matéria muda. Por enquanto já temos esses estados da matéria bem definidos e não se confundem um com o outro, sendo nos 7 corpos, 7 planos. Uma hora todos os de baixo entrarão na frequência de Atman, todos. Aí será o todos um, não é agora. Agora é um, cada um, né? Cada um por si. Mas já avisando que o saque é esse mental já ver que um dia será assim. É só isso que você deve compreender. Não é já ser. Tá, eu não consigo ser, mas eu respeito, eu entendo.
Então, assim, o que acontece? Voltando para a questão da evacuação 3 e 4D, dentro de sua casa, aqueles filhos passivos, né, pacíficos, passíveis, mais, vamos dizer, moldáveis, não que eles sejam produto seu, mas tipo, eles aceitam a sua tônica, a sua jurisdição, né, a sua austeridade, as suas leis, as suas regras. Aqueles ali podem ficar com você o tempo todo. O problema são os rebeldes. Só que os rebeldes são os mais inteligentes. Um filho rebelde, ele vai contra o pai é porque ele é mais estúpido que o pai? Não, porque ele está vendo falha no pai. E o pai não vai o mandar embora, às vezes sim, mas ele vai deixar ir. É o que está acontecendo com nós. Quem é o ser mais rebelde dos 4 reinos? O ser mental, o homem. E por ele ter uma certa autonomia, porque ele vibra no meio entre o baixo e o alto, é deixado ele ir. Ele se autodestruir, ele se autoextinguir. Só que muitos estão indo por uma programação kármica, ó, título do vídeo. E outros estão indo por abuso arbitrário. Aqueles que estão sendo assim, ó, vá. Então vai, né? Cria aquele ditado, a metáfora do filho pródigo, né? Aquele que pega e vai, né, se rebela contra o pai, ele vai, se rala todo, vem cheio de arranhões e volta. Só que ele volta depois, os outros já estavam lá. Só que os outros não têm inteligência, eles não têm ação. Mas podem ficar, porque pelo menos não atrapalham. Por isso que eu digo, esses meus vídeos atrapalham em certo ponto. Se eu falar, por exemplo, que eles te mantêm doente para poder te dar alopatias e paliativos, porque tudo um sistema de trocas aqui, né? Não tem problema você ir atrás dos valores, porque se você não trocar energia, né, serviço, você vai ter que trocar produto e valores, uma cedo. Só que eles abusam. Programação kármica é existir o profissional de saúde, né? O psicólogo, ele faz ali uma constelação familiar, agora mais atualmente, o astrólogo faz um mapa astral para você, que às vezes não bate, né? E eles às vezes deixam a gente mais confuso do que a gente acreditar que tem o signo que realmente temos, porque daí eles dizem por causa dos equinócios, né, muda tudo, então fica assim, uma astrologia de feira, né? Tu chega ali, tem umas frutas podres, umas melhores, tu vai querer pegar o melhor, então é um caos. É constelação familiar, não adianta muito, porque né, não que não seja, é de lei existir. Mas você não pode definir o ser com a sua família, e sim a sua família, que nem a astrologia. A astrologia é uma passagem. São matérias que a mônada pega, né, mais de completude de fogo, por exemplo. Não pode definir totalmente aquele signo do fogo como sendo bombástico, né, que ele sempre vai incendiar. Não, às vezes são pessoas iluminadas, com facilidade de expansão. Só que o abuso é quando você precisa de mim, você depende de mim para existir, para bem viver, para bem estar. E não é bem assim. Porque a pessoa mesmo tem uma certa liberdade de se moldar interiormente. Tá, vocês não reparem a música aí, porque é festa, é carnevale, a carne está valendo. Isso a própria igreja liberou. Né? A sargentona igreja do passado liberava uma vez por ano. Só que aqui a gente abusa, olha o abuso. É kármico existir carnaval, mas a gente abusa, a gente começa na sexta e termina na quarta. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então os filhos rebeldes são aqueles assim que arriscam a autoridade do pai, aquele sistema, e é deixado ir. Mas eles são os mais especiais deles. Eu sei por mim, eu sempre fui o mais rebelde. Eu dei com a cara na parede várias vezes, com a cara no chão. Fui casar muito prematuramente para fugir de um sistema, agora estou aqui no sistema de novo. Só que agora eu estou sabendo do processo, eu passei para a experiência. Então é esses, né, os rebeldes que herdarão o reino dos céus de quê? De si mesmo.
né? Porque eles experimentam para depois, né, errando que se acerta. Depois sente a necessidade do acerto e fica em paz. Ah, eu já sei como é que é. Porque senão fica aquela mosquinha dentro da tua cabeça dizendo, eu devia ter feito. Sabe o idoso? Não vale também. Você está agora acima de 60 anos todo arrependido. Eu devia ter me divertido mais. Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, aqueles projetos, aquele passeio, aquela viagem. Você não fez. E agora é tarde demais. Então é melhor você não ficar com a pulga atrás da orelha. Depois você, né? Por exemplo, eu tô com 45 anos, tem muita coisa que eu não quero fazer mais. Eu já fiz, eu já sei como é que é, legal. E também tem muita coisa que não é muito legal. Mas não é legal pra mim. Tem gente que permanece o resto da vida. Tanto é que hoje tem a baile da terceira idade. Quer fazer festa até morrer, né? Mas o assunto é esse aqui, né? Por exemplo, aqui no sul estamos reclamando que não encontramos um pé de alface mais. E realmente. E o pé de alface aqui está sendo cobrado, esses raros pés de alface, R$ 5. Por quê? Estiagem. É a transformação. Nós estamos se adaptando a uma realidade venusta ainda na Terra. Porque tudo, ó, tudo interregna um outro estado. Não é mesmo? Por exemplo, o animal ele interregna o homem. O vegetal, né, com as suas tubulações, interregna o animal que já tem sistemas de artérias. E o mineral, ele interregna o vegetal, que é a primeira verticalidade de uma horizontalidade estática de um mineral. Que também só está estática aos olhos físicos, que não consegue, né, só tem 3 a 5% de visão astral, não consegue ver que aquilo ali está se mexendo. Sua parede, seu corpo, de forma atômica, está em plena atividade, só não está com a mesma frequência de átomos elevadíssimos que deu a causa para esses, né? São a causa, a gente só vê o efeito e ainda vê o efeito com defeito, né? Porque a gente não vê todo o efeito. Imagina a causa. Mas isso só numa questão física. Você só enquanto está experimentando o físico, você está morrendo, não está vendo, não está sentindo, não está compreendendo. Depois tudo é esclarecido, mas daí é tarde demais. Porque você era já para conseguir fazer isso vivo. Ai, como é que você faz? Pô, tem chakras, tem estados de consciência, tem horas de sono, tem a meditação, tem a yoga. Mas isso não é tudo, mas te linka, né, em vida com o ensaio de uma morte. Na imperfeição com o ensaio da perfeição. Você que não está, né, se ocupando, não é prioridade. É melhor se ocupar durante do que, né, já planejar a partir do durante, do presente, resolver um passado e construir um futuro em potencial. Então, se você não faz, a Terra faz. A Terra é mais inteligente que você, tanto é que tem um ser encarregado, inteligentíssimo, que é o ancião dos dias ou o rei do mundo. Está em sono paranichipânico, mas ele está sonhando lúcido. Ele está vendo tudo. E está vendo você sem você vê-lo. E o que ele faz? Ele já está abreviando. Ó, esse povo aí não está fazendo, né, o saque, eu vou fazer. A Terra está cada vez mais quente, as geleiras. O que é parecido isso? Pegue vídeos sobre a atmosfera, como é que é o bioma de Vênus. Você vai ver a Terra atual, né? Tempestades tempestuosas, tempestivas, né? A poluição no ar, né? Atmosfera ácida, chuvas também ácidas. Esse dia alguém me corrigiu aí que eu confundi. Eu não sou cientista, né? Alcalino com ácido. Mas esses duetos estão acontecendo. Às vezes alcalino, às vezes ácido. Depende do estado da matéria. E Vênus está sendo transformado com um dueto entre o frio e o calor, né? São choques. Então não importa assim a forma que tu coloca os produtos, não vai, né, os fatores, não vai mudar o produto no final. Porque cada um se ocupa com o que tiver que se ocupar. E a gente tenta misturar como pode.
A dona de casa, sem saber a constituição química do fermento, ela sabe que precisa colocar fermento e que sempre dá certo, que cresce. E não conhecendo, né, a fórmula da água e a fórmula do carbono que está na farinha, mais cálcio e tudo mais, ela mesmo assim faz um bom de um pão ou de um bolo. Quem é filho e tem mamãe sabe, ou vovó. Então o que está acontecendo, gente? Os rebeldes estão saindo para onde? Para a casa do pai, mais cedo. Essa é a evacuação. E aqueles que ficam em casa, ficam fazendo parte da casa. Quando eu vejo, já ficam grudados com teia de aranha na própria casa, que é o que é planeta Terra. Vão voltar para o meio, porque apesar de comportados, eles são inconscientes, não muito úteis a não ser para o trabalho braçal, entendeu? Aqueles comportados que obedecem o pai. E tem aqueles rebeldes que querem trabalhar e chegar a superar o pai, ou pelo menos fazer o trabalho do pai, porque o pai vai envelhecer, um dia vai vencer a conta, e o papai também vai ter que, né, estacionar. A gente vai chamar de pralaia. Então, para todas essas coisas acontecer, tem coisas que acontecem antes. Ou você, por exemplo, quando subiu de cargo, você já começou subindo de cargo numa empresa. Quando você começou lá para trás, ralando, tudo, né? Você não vê a importância disso para chegar onde você está na posição hoje? Tudo, né? Tudo começa por baixo. E você vai se queixar hoje, que eu passei pendenga, não sei o quê, mas o importante é o agora. Então o importante vai ser o depois. Agora é a guerra, é a pandemia, tá todo mundo morrendo, todo mundo se extraindo e ninguém se entende. Não dá para falar nada, e vem gente que bota a regra, cuide o que você vai falar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou o irmão mais velho de 3. Eu sou 10 anos mais velho do que o do meio. Não, do que o último. O outro eu sou entre 3 e 4 anos mais velho. Então eu já, por exemplo, quando eu estava entrando na escola, eu já falava coisas da escola do meio. Que ele queria desenhar, queria escrever com 3 anos menos, e ele não sabia nada. Então eu tinha que dar né? Então pelo menos para ele ter uma base. Então quer dizer, ele continuava o inocente de, vamos dizer, de 4 anos, 5 anos. E eu já com 7, 8. Mas pelo menos ele tem uma base. Eu não posso deixar ele desassistido. Mas a ideia dele ainda é de 5 anos. De um ser de 5 anos. Então não é justo dizer que eu não posso falar. Não adianta você falar todo esse conhecimento elevado que está ali vindo, porque você é mais antigo ou é novo e fez um saque, não importa. Porque os outros estão querendo escrever alguma coisa. E eles não sabem a letra. Eles não sabem que cor usar. Tu pode dar uma dica se é mais velho, ou você vai só pensar em você. Quando você chegar lá onde você acha que chegou, que se elevou, nos graus de escola, ou não sei o que, até na própria iniciação real, que é a maior, que é a de alma, que nada tem a ver, se não existisse escola, religião, ia acontecer igual, como uma planta que busca o sol sem você avisar, né? Como também o animal que vai para a sombra sem você dizer que o sol fere, ele não está preparado, ele busca. Tanto é que ele mesmo está com os poderes humanos e ele consegue achar um osso e você não consegue achar a chave da casa, o espertalhão do projeto. E o espertalhão do projeto que tem que bater com a cara na parede, ele tem que ir à luta. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então o humano é o que está sendo deixado se ir aonde quiser. Só que não pode fazer tudo o que quiser. Ele não pode mudar o caminho. Ele só pode ir. Então é interessante que a Terra está se nivelando até em temperatura com Vênus, né? Não completamente, porque senão seria insuportável viver aqui. Mas ela está né? É a pororoca, né? Está começando ecos. Porque um dia a Terra se incendeia e Vênus se refresca, né? Baixa a temperatura a ponto de poder ter seres. Daí vai completar aquilo que a gente diz. Quanto mais para cima, apesar de mais agitado, a frequência. A Vênus, por exemplo, ela não é totalmente física, gente. Ela está ficando num etéreo elevado, inteligente, consciente, mas a gente vê algo de físico. Só que ela é um planeta, né, com muito menos completude rochosa, e a maioria da atmosfera venusiana, venusta, ela é gasosa.
É como o éter. Tanto é que está ligado, é o quinto senhor, ou o éter, ou, né, o senhor do causal. Porque é o éter de cima e o éter de baixo, são dois éteres. O éter do corpo físico, que é o corpo etérico, e o éter do corpo mental, que é o acástico, o causal. E essas duas coisas estão acontecendo agora em Vênus. E a Terra, para se acender, tem que o quê? Se evacuar, senão queima tudo. Só que está acontecendo. Por exemplo, aqui, estiagem, a gente não está compreendendo. Alagacéis, né? Devido também a estiagem daqui, passa para lá, empurra Ares, e aí começa a cair montanha, começa a cair encostas. Muita água num lugar, pouco. É o caos venusta, acontecendo na sua irmã, Terra. Com o Marte já aconteceu no passado, né? E agora vem no futuro os anéis aparecer de novo em Marte, que isso é até já uma constatação científica. As guerras param, mas quando elas parar, o homem já não está mais na Terra. Isso aí vai levar milhões de anos. Então, para a gente poder se integrar ao fogo, a gente tem que queimar. Já foi queimado tudo que tinha naquele inferno de chamas conceitual. Ele já existiu, mas o que era aquilo? Era Kundalini saída pela tangente. As pessoas se sentindo queimar. Porque se você não se ilumina, se o fogo não te iluminar conscientemente, ele vai te queimar inconscientemente. E você vai fazer hora parte do meio, se é uma mônada que não vem com maestria, ou hora ser luzeiros, por aí. Então isso está acontecendo de qualquer forma, dentro da programação. O abuso é o quê? Então se eu vou queimar, eu vou tocar fogo no mundo. Se eu vou me iluminar, eu vou ser o mestre da escola tal e vou fazer todo mundo se abaixar num altar para mim. Eu vou fazer interface. Se eu sou um profissional acadêmico, eu vou me aproveitar da doença alheia. Estão entendendo? Vocês desculpam que apareceu aqui que eu não coloquei para carregar. Então eu acredito que é isso. Tá? Nós entender essas partes, o que está acontecendo diante dos nossos olhos, porque não estamos vendo nada. De 3 a 5% de visão astral, e a gente é contra o astral, e o astral está todo relacionado ao acontecimento. Então, realmente, a solução é sermos evacuados à força, fazer pelo menos parte do ambiente, né? Vivificar o meio, para pelo menos ter alguma utilidade cósmica, né? Porque não vai ser vendo que a gente vai aprender.